Vai ativar a atualização. Nossa, vai ser zero. E agora não vai ter ninguém pra falar nisso. Porque agora é bem ser privado. E esse servidor meu. Ai, ele ativou o X.
in the watermelon. E ele ia falar, mas aquela moata não deixou eu fazer nada. Que ele tava lá em dois, botei na evento da coisa. Não, como eu tô dizendo pra vocês,
já fiquem hipnotizados e deixem o like, deixem o like para Medusa.
minuto, galera. Um minuto, galera. Um minuto atualizar. Um minuto. Um minuto. Bora, galera. Bora esperar. Ali em cima. Já. Ele tá vendo na hora lá em cima.
Catchy. This found your cat.
Lambda. Calale. Calale. Calale.
A gente vai saber agora. Parece que já tá bom, gente. Dormir aqui. C'è la macchina. C'è.